Alô, queridos, tudo bem? Vamos lá, direto para a sessão. A gente começa como a gente sempre começa, encontrando uma posição confortável. Você pode se deitar, você pode permanecer sentado, sentada, não importa aqui. O mais importante é que você esteja confortável. Então, talvez um travesseirinho, uma coberta, qualquer coisa que possa fazer você ficar mais confortável aqui. E vai deixando que a quietude física venha chegando aos poucos, fazendo os ajustes finais e encontrando aquela posição que vai permitir que você fique imóvel pelos próximos 20, 30 minutos. É claro, se precisar se mexer, tudo bem, mas a ideia aqui é descansar, simplesmente descansar. Então, na medida que essa quietude física vem chegando, quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, pode fechar os olhos e permita que a atenção vagueie livremente pelos elementos da sua experiência. Você só observando, só percebendo. Pelos próximos 20, 30 minutos, deixe de lado o conteúdo do pensamento, porque essa prática não tem a ver com histórias. Ela tem a ver com a sua experiência direta, aqui, agora, aquilo que acontece com você neste exato momento. Como, por exemplo, os sons à sua volta. Então, percebendo os sons à sua volta, talvez começando com os sons mais distantes, deixe que a atenção vá em direção aos sons mais distantes. E aos poucos ela vem em direção aos sons mais próximos, os sons do quarto, da sala onde você está, os sons do corpo, o som da minha voz. E percebendo aqui também o silêncio entre os sons, aquele silêncio antes e depois dos sons. Deixe que a atenção agora suavemente vá para os pontos de contato entre o corpo e a superfície de apoio, a cama, o sofá, a cadeira. Contrastando com os pontos onde o corpo não toca nenhuma superfície. Daqui a atenção pode ir para as áreas da pele que estão cobertas por roupas. E depois as áreas expostas ao ar. Então, só sentindo, só observando, só percebendo. Podemos passar agora para o sentido de visão. Então, observe o espaço escuro diante de seus olhos fechados, com aquela aparente falta de estímulos visuais. Contrastando com as cores, os padrões residuais que podem vir a aparecer periodicamente na vastidão do céu da consciência, no espaço da mente. E nesse mesmo espaço da mente, deixe que a atenção vá para os pensamentos que vêm e vão, as emoções, as imagens, deixando de lado o conteúdo aqui, simplesmente deixando que a atenção venha para o pensamento como uma aparição no seu campo de consciência, neste exato momento. E é claro, assim como há o silêncio entre os sons, aqui há um espaço entre esses elementos, o espaço entre os pensamentos, o espaço entre os elementos do aparato mental.
E na medida em que você vai se assentando no momento presente, talvez a atenção relaxe um pouco mais e possa perceber o corpo inteiro na experiência direta, o corpo como sensação pura. E percebendo também o observador dessa experiência, a observação dessa experiência. A observação que também faz parte da experiência. Sujeito e objeto ao mesmo tempo, aqui e agora. Vamos permitir agora que a atenção venha para a respiração. Então, suavemente aprofunde a respiração. Nós vamos fazer isso deixando que a respiração aconteça por meio do movimento da barriga que se expande e contrai a cada respiração. Talvez a cada expiração, cada vez que o ar sair, a tensão mental e física vão se dissipando. E a cada inspiração, cada vez que o ar entra, ele vem trazendo energia, renovação. O movimento acontecendo principalmente pela barriga, pelo abdômen, a barriga relaxada, o peito descansando. Observe cada respiração, as sensações, os pensamentos que descrevem as sensações. A respiração mais profunda continua. Vamos fazer mais umas 15 respirações, mais ou menos, lentas, sem esforço. O abdômen subindo e descendo suavemente. A respiração é confortável, é relaxada. E talvez você perceba que o fluxo de pensamentos vai diminuindo, com mais e mais espaço entre os pensamentos.
Pode relaxar a respiração, relaxe o controle, permaneça em contato com o fluxo natural da respiração, as sensações, o movimento percebido, plena consciência do espaço sutil do intervalo entre as inspirações e expirações. Mais uma vez agora, deixe que a atenção vá para o corpo e visualize, melhor ainda, sinta o corpo como uma vasta paisagem, um reino de puro potencial. E agora nós estamos prontos para viajar por essa terra que nós chamamos de corpo, reenergizando, redefinindo, reiniciando sistemas corporais, tudo por meio do poder da consciência. Saturando, preenchendo todos os níveis diferentes com a vivacidade do momento. Então nós vamos começar deixando que a atenção venha naturalmente para o coração. Sinta o coração batendo. Sinta o movimento do sangue pelas artérias, pelas veias. Vá tomando consciência do sistema de transporte que carrega os elementos de uma parte do corpo para outra. E permita que a atenção explore os caminhos da circulação do corpo por alguns instantes. Primeiro, a circulação de fluidos. Passando para a circulação do ar, a respiração que se move do nariz, passa pela garganta, vai até os pulmões e volta. O movimento dentro dos pulmões, a troca de gases, recebendo oxigênio, liberando dióxido de carbono. Sinta o diafragma, o músculo embaixo dos pulmões, se movendo para cima e para baixo, sugando o ar para os pulmões e depois expelindo o ar para fora do corpo. Só sentindo, apenas sentindo. E deixe que o que quer que precise surgir venha à tona. A atenção agora se volta para a boca, os dentes, a língua, o maxilar superior, inferior. Esses são os locais que marcam o início da digestão no corpo. O esôfago conectando a garganta com o estômago. A área da barriga, tanta coisa acontecendo aqui. São os órgãos que vêm extraindo os nutrientes, separando o que serve do que não serve para o corpo. O estômago, os intestinos, o fígado, a vesícula biliar. E não importa se você não sabe onde ficam essas coisas, esses órgãos, o corpo sabe. Os rins, a bexiga, ajudando a remover os materiais tóxicos no sangue, os uréteres, a uretra, o reto, o ânus, transportando resíduos para fora do corpo. Continua respirando, continua observando.
Você deixa agora que a atenção foque suavemente no sistema do corpo que monitora todas essas trocas, essas conversões. O sistema que integra funções, que traz, que leva mensagens, que produz hormônios. São as glândulas, a hipófise, tireoide, suprarrenais. É o pâncreas. Permita que a sabedoria do corpo localize esses elementos, essas glândulas, esses órgãos. E você simplesmente presente, observando como esses elementos estabelecem sinais entre os sistemas do corpo, da forma que isso se apresentar para você. Sensações, imagens, pensamentos. Entre em contato agora com as defesas do corpo, os glóbulos brancos, o timo. São os mecanismos que permitem que o corpo diferencie suas próprias células dos tecidos invasores. Os gânglios linfáticos, os canais linfáticos, que transportam os fluidos corporais, que protegem o corpo. E permita agora que a atenção venha para as estações de renovação do corpo, as gônadas, os órgãos sexuais, os locais de reprodução, de regeneração. Você vai só deixando que as sensações, os pensamentos, as emoções, as imagens venham à tona. Tudo acontecendo neste exato momento, aqui, agora. Em seguida, o foco da atenção se direciona para as partes mais superficiais do corpo, a pele, o cabelo, as unhas. Elementos que contêm, que protegem, que interagem com o mundo exterior. E, é claro, as partes estruturais, o esqueleto, os seus ossos, grandes, pequenos, os ligamentos, os tendões, a cartilagem, todos os elementos que dão ao corpo a sua estrutura básica, os músculos que se conectam a todos esses elementos, que tornam possível o movimento. E repare só como tudo isso acontece, todos esses sistemas funcionando sem que você tenha que fazer nada. Tudo isso com a sua própria inteligência inata, tudo monitorado pelo cérebro. É o órgão de controle, o órgão do pensamento, da emoção, da memória, o órgão do processamento sensorial, que gerencia os sistemas, as funções. Talvez você consiga até sentir os neurônios disparando, trocando substâncias químicas uns com os outros, sendo ativados por impulsos elétricos. Sinta a medula, sinta as suas extensões por todo o corpo, organizando, processando. E na medida agora que a atenção relaxa, você tem uma perspectiva geral e você vai vendo os sistemas corporais estabelecendo conexões entre si. Sinta o corpo todo, todo o corpo no campo de consciência. O corpo inteiro se conectando, integrando, o corpo saudável, aqui, agora. A atenção vai relaxando mais e mais e mais naturalmente. Todo o corpo no campo de consciência.
A visualização dos sistemas vai ficando em segundo plano e você vai sentindo o corpo como espaço. Talvez você veja os pontos que nós acabamos de explorar como estrelas no céu noturno, como constelações no espaço interior. O convite aqui agora é que para você descanse com uma consciência que permeia esse espaço. Um espaço onde a respiração se torna um fluxo contínuo de energia vital, sem esforço, sem qualquer esforço. Deixe de lado todo o esforço. Deixe de lado toda a tensão. Apenas descanse. Descanse como consciência pura. Consciência vasta, espaçosa. O corpo dorme, a mente descansa. Mas você, como consciência, permanece completamente alerta. Gostaria de convidar você agora para fazer uma pequena viagem no tempo. O tempo que só existe como conceito mental, como memória, como expectativa. Observe só como o passado, como o futuro são vivenciados apenas como pensamento, como emoção. E é claro, tudo isso acontecendo aqui e agora. O que você estava fazendo há uma hora atrás? Então, lembre-se das circunstâncias. Lembre-se do que você estava pensando, que você estava sentindo, e sempre da perspectiva do momento presente. Observando, testemunhando. Vamos voltar mais uma hora ao que você estava fazendo, sentindo, pensando.
E assim a gente continua outra hora e outra, do mesmo jeito, sempre da perspectiva do momento presente, da realidade da experiência direta. Apenas observando, continue voltando cada hora até que você volte ao momento antes de acordar esta manhã. O momento que você ainda estava dormindo, dormindo e alerta. Continue fazendo a prática, sempre presente com a experiência. Aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, no seu ritmo, pode ir deixando as memórias de lado e apenas descanse. Nada para fazer, nenhum lugar para ir. Só dissolvendo no fluxo eterno do aqui e agora, como puro ser. Chegou a hora de começarmos nossa viagem de volta à consciência desperta, conectando agora com os sentidos, percebendo os sons ao seu redor, a experiência direta dos sons que estão acontecendo neste exato momento. Estamos nos preparando para emergir à superfície da consciência,
Então estabeleça a intenção, ligando os sentidos, reconhecendo o sentido de visão, a escuridão na frente dos seus olhos fechados, percebendo os pensamentos, talvez emoções indo e vindo, sensações corporais, trazendo consciência para o peso do corpo, os pontos de contato entre o corpo e a superfície de apoio, a pressão suave das roupas contra a pele, talvez o ar entrando e saindo pelas narinas. Presente com cada experiência, acolhendo cada experiência com abertura, talvez respirando cada vez mais fundo, enchendo o seu corpo com energia vital, a cada inspiração tornando-se mais e mais desperto, desperta. Até que em algum momento talvez o corpo comece a se mover fisicamente e naturalmente, deixe que aconteça. Talvez pequenos movimentos no início, dedos das mãos, dos pés, ou a cabeça se movendo para um lado, para o outro. Você vai deixando que os movimentos vão aumentando por conta própria, talvez para os braços, para as pernas. Talvez uma boa espreguiçada eventualmente. E agora a gente pode abrir e fechar os olhos várias vezes, vai se acostumando com o sentido de visão, com a experiência da visão ao seu redor. E eventualmente deixando os olhos abertos. Se você ainda não está sentado ou sentada, eu vou pedir que você se sente, olhos abertos. E vamos terminar na nossa sessão fazendo aquela respiração bem profunda. Então, inspirando bem profundamente, enchendo os pulmões. Vamos lá. E abrindo a boca, soltando ar. Aí, isso. Ok, queridos, chegamos ao final de mais uma sessão de Yoga Nidra. Tudo de bom para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.